Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vou dar uma dica aqui no trechinho dos donos da bola e também do canal PLD e também do canal do Danilo Lavieri, onde eles trouxeram as últimas informações do mercado da bola do Verdão, que está agitadíssimo. Tem volante chegando, tem volante sendo sondado e craques aí no radar do Verdão, é isso mesmo. Fique até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vamos embora lá. Ficou devendo? Sério, numa boa. Você acha que o Palmeiras foi vice no Brasileiro, na Libertadores do Paulista. e no Paulista. É que o problema de chegar no segundo lugar, para nós, não é nada. É que o problema é ainda maior, Fernandinho, quando você é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e pede o Paulistão para o Corinthians, o maior rival. Acho que isso deixou o torcedor mais mordido em relação a 2025 e também em relação ao Flamengo. Você ser vice para o Flamengo em duas oportunidades coloca o Palmeiras numa situação de que também é uma grande rivalidade nacional, Palmeiras e Flamengo hoje. Então, acho que o Palmeiras sai muito mordido de 2025 e tem que levar mesmo esse sentimento para que 2026 seja diferente. Principalmente porque na reta final ali no Brasileirão deixou escapar, né? Tava liderando. Então eu acho que quando você tá na frente e aí você perde a liderança, é diferente, né? Se tivesse em segundo e ficasse em segundo até o final, com o Flamengo liderando, mas não. Foi o contrário, foi caindo ali Você vai a melhor na reta campanha da final. primeira fase da Libertadores, enfim. E dentro de tudo isso, os valores que o Palmeiras investiu, né, em contratações de jogadores que não conseguiu dar uma resposta para o torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem que ficar mordido mesmo, insatisfeito com todo esse gasto que o Palmeiras teve, né, e não teve resultado, né? Resultado que eu falo de vitória, de conquista. Porque se você for olhar o ano do Palmeiras, não foi um ano tão ruim assim, né? O time bateu aí, ficou sendo vice em todas as competições. Um elenco novo, uma mudança total nesse elenco aí. Se você for olhar, acho que só o Gomes e o Murilo e o Piquerez aí que já tem mais tempo de clube, né? Agora o restante é tudo jogadores novos, jogadores de contratação novas e até entender o modelo de jogo do Abel, até entender, né, que o jogador chega estrangeiro, se adaptar ao futebol brasileiro também tem um pouco de dificuldade, mas a torcida tem toda a razão de cobrar, até porque foi um gasto que o Palmeiras teve de 700 milhões e não conquistou nada em 2025. Olha só que coisa louca, como o nosso futebol é primário. Quanto foi vendido, quanto arrecadou? Só o Hendrick e o Estevam. Mais de 1 bi. É. O Palmeiras gastou menos do que arrecadou. Onde eu quero chegar? É normal, num clube grande de futebol, deveria ser normal, melhor dizendo, num grande clube de futebol, gastar esses 700 pau para contratar. Mas nós estamos tão acostumados na miséria de só dever e viver numa situação de penúria, que quando um clube faz um investimento desse tamanho e não ganha, você acha que os caras erraram. Sim. Porque a gente vive com o pires na mão, a gente vive pedindo esmola, vive o nosso futebol. Então, quando o time faz um investimento que teria que ser normal, nós estamos falando de 700 milhões, estamos falando de 700 milhões, estamos falando de quanto em euro? 100 milhões, 200 milhões mais de euro? Por aí. É normal. É normal. O Palmeiras vendeu muito mais, nós somos só de 2, e o resto que foi vendido. Então é normal o cara gastar esse dinheiro. É que a gente não está acostumado a viver na miséria. Então quando faz um gasto desse tamanho, pô, não ganhou nada, mas gastou esse monte. Não, dentro do universo que é o futebol hoje, gastar esse dinheiro deveria ser uma coisa natural. Ou a gente evolui e acha que é normal a gente ter as contas em dia, começar a investir, gastar bastante, ou nós vamos continuar achando que quem gastou essa grana não ganhou nada, foi mal, o negócio foi ruim. Nenhum time, há muito tempo, um time não gastava tanto dinheiro tendo quanto. Tudo bem que o Palmeiras está devendo 800 milhões, aí, quase 900, mas tem as contas equilibradas, tem fluxo de caixa para pagar. É que, Fernandinho, o que gera o incômodo, eu acho que não é nem o valor total, você olhar para os 700 milhões, porque você vai ver aí, o Vitor Roque está na escalação, custou aí cerca de 150, o Paulinho, algo próximo disso. O problema é você pagar 80 milhões no Sousa e no final quem resolve para o Palmeiras é o Alan, que é da base, que já estava lá. Eu acho que isso que gera um incômodo no torcedor. Pagar muito no Paulinho, ele não joga porque está machucado. Porque tá Já machucado. veio machucado, já sabia que... Quantos caras pagaram no Richard Rios? O Richard Gil, o Palmeiras lucrou, né? O Palmeiras pagou... Lucrou pra caramba, é o que eu falo, não dá para acertar todas. Dá para acertar todas, sim.
Mas eu acho que você 8 pensa em milhões, entrar. pagou 8 milhões de reais pro Guarani, foi vendido por uma fábula pro Benfica. Já já os caras vão ver. Então, o futebol, velho, não é essa... A gente só vê quando o cara acerta. Quando o cara... ninguém contrata um jogador tendo certeza que ele vai jogar. Existe a possibilidade de. E quantas vezes a gente viu muita gente chegar e não dá certo? A cobrança sempre vai ser gigantesca, né, Fernando? Porque é um clube que está sendo acostumado a vencer sempre, né? E quando não vence, e aí você tem uma mudança total no seu elenco, né? E o torcedor muitas vezes não tem paciência com isso. Eu acho que o Bruno foi feliz, cara. Eu acho que o Palmeiras fez algumas contratações que eu acho que não... Dentro do futebol, principalmente aqui no Brasil, os jogadores não trouxeram tanto a resposta, porque jogadores da base do Palmeiras conseguiram dar muito mais resposta que esses jogadores ao qual o Palmeiras pagou muito mais. Então você tem um jogador da base que você consegue colocar no seu elenco, que dá um resultado e que você é um ativo do clube, aí você contrata jogadores que vêm e não conseguem dar uma resposta, não consegue ser campeão em um time que vem, né, sendo campeão sempre, a cobrança vai ser isso mesmo. Mas faz uma conta. O Richard Rios, o Palmeiras pagou 8 milhões de reais. Vendeu ele por 30 para o Benfica, ficou com 21 milhões de euros. O Palmeiras teve um lucro aí de 120 milhões, pelo menos no Richard Rios. Mas o que acontece, cara? A grande doideira dessa história, não é comum um time como o Palmeiras, no futebol brasileiro, se a gente falar do futebol alemão, Bayern de Munique, se a gente falar da Inglaterra, City, Chelsea, United costumam morder. Você vai para a Itália, a Juve, a Inter, a Roma em algum momento, que não é mais. No futebol brasileiro, não. Aonde a gente teve essa hegemonia de 5 anos de um time ganhando tudo? Nem esse Flamengo que voa, com o Jorge Jesus durou 2 anos. O Corinthians, com aquele 88, 89, do Luxemburgo, que ganhou um monte. Cara, não existe essa hegemonia. O Palmeiras foi um negócio fora da curva. Não tem essa hegemonia, como o Flamengo, se bobear, não vai ter também. Então, a referência ela é feita pelo momento. Então, não tem como você dizer que o Palmeiras... Por isso que se cobra demais, o Palmeiras errou, porque, ao contrário, nenhum time no Brasil teve essa hegemonia de 5 anos. Olha a história do futebol brasileiro. Talvez nem na época do Pelé, que o Palmeiras rivalizava. Então, o São Paulo do Telê não teve 5 anos de vitórias. O São Paulo do Muricy não teve 5 anos de hegemonia. Ganhou 3 brasileiras. Então, não tem isso. Então, foi um ponto fora da curva que é uma referência que, às vezes, a gente não percebe. De qualquer forma, eu acho que foi uma temporada decepcionante, não só pelas atuações, mas o torcedor pôde ver agora na reta final também. Saíram aí, né, os bastidores de toda a campanha, então eu acredito que o torcedor se incomodou pelo vestiário, que parecia um vestiário que precisa de lideranças. É uma reformulação Mas falta um bandido no time, 1 ou 2 bandidos que a gente fala no bom sentido, jogador cascudo, Felipe Melo. Nessa hora você vê como faz falta o Felipe Melo. Já acertou, né, a compra do Marlon Freitas, jogador que será anunciado a qualquer momento. A tendência é que só em janeiro aconteça o anúncio, até porque a rapaziada também, né, que cuida das redes sociais, do marketing do Palmeiras, também estão em férias e merecem um descanso aí depois desta temporada. Então o Palmeiras pagando, né, cerca de 5 milhões e meio de euros pelo Marlon Freitas, parcelamento em 4 vezes, 2 parcelamentos, né, 2 parcelas, melhor dizendo, já acontecendo em 2026 e as outras 2 em 2027, então tudo certo com o Marlon Freitas, jogador que era capitão da equipe do Botafogo, né, uma referência no time do Botafogo e chega agora para disputar posição no Palmeiras com o Lucas Evangelista e com o Larsson. É isso que o Palmeiras pensa para o próprio Marlon Freitas. Muito mais um camisa 8 do que um camisa 5. É claro, em determinados jogos contra adversários que têm um poder de marcação um pouco mais frágil no setor do meio de campo, ou então aquele time que vai jogar com a bunda lá na defesa, né, que não vai atacar tanto, aí sim o Marlon Freitas pode quebrar um galho como um camisa 5, mas ele é muito mais um 8, e o Palmeiras não desistiu da contratação de um camisa 5. Continua tendo o Fabinho como
como seu plano A, B, C, D, J, W, é o grande foco do Palmeiras, realmente o Fabinho. Lembrando, né, que teve uma alteração no plano de ação com esse jogador. O Palmeiras tinha tentado há 6 meses o Fabinho, né, antes mesmo de embarcar para os Estados Unidos. O Palmeiras já tinha entrado em contato com a Al Ittihad da Arábia Saudita, só que naquele momento o Palmeiras teria que pagar o valor da transferência do Fabinho e se acertar com salários, direitos de imagem, luvas e tudo mais que o Fabinho ainda tinha para receber lá no Al Ittihad para fazer a compensação e montar o contrato dele com o Palmeiras. O que mudou? Agora, como ele está em reta final de contrato e a partir do dia 1º de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato, o Al Ittihad da Arábia Saudita já comunicou aos interessados pelo Fabinho que o clube não se opõe a negociar o jogador, a liberar o jogador, mesmo sem o próprio Al Ittihad receber a compensação financeira. Eles topam liberar de graça o Fabinho. No entanto, quem quiser contar com o Fabinho tem que pagar aquilo que ele tem para receber ainda no próprio Al Ittihad da Arábia Saudita. E transformando em reais, são cerca de 78 milhões de reais que o Fabinho tem para receber pelos próximos 6 meses no Al Ittihad da Arábia Saudita. Por isso que é uma operação difícil. Se a gente colocar em 3 anos de contrato, ultrapassa a barreira de 2 milhões de reais por mês que o Palmeiras teria que arcar com o jogador. Então, é claro, o Palmeiras ainda conversa com o Fabinho, técnico Abel Ferreira, a tendência é que nesta semana também tenha uma conversa com o jogador para entender o que ele quer fazer, se ele abre mão de alguma coisa, mostrar como ele se encaixaria dentro do planejamento do Palmeiras, mas algo que é complicado porque envolvem cifras gigantescas, então depende muito também do próprio Fabinho ceder em algumas situações deste contrato. Lembrando que há 6 meses ele não topou ceder, mas agora, né, com essa possibilidade de sair do Al Ittihad de graça, né, já sabendo que o clube não quer permanecer com ele, que não quer permanecer, mas que não vai dificultar a saída dele, até porque o Al Ittihad, com a saída de um estrangeiro, pode contratar um outro jogador, um jogador mais jovem, um jogador que possa passar mais tempo no Al Ittihad, né? O Fabinho que tem 32 anos de idade, não é um veterano, mas é um jogador naquela idade madura, e um cara com rodagem por Liverpool, seleção brasileira, né? Disputando até vaga para disputar a Copa do Mundo de 2026, então esse é o grande plano do Palmeiras. No entanto, o Verdão também olha para outros jogadores no mercado, né? Informação divulgada inicialmente pelos amigos do UOL, né? O Paulo Massini já tinha falado sobre o Guido Rodrigues e o Flávio Latifi falou sobre o Nico Domingues, né? Jogadores que têm, por sinal, o mesmo empresário. O Guido Rodrigues, ele está sendo procurado também neste momento pela Juventus da Itália. Lembrando que na última vez que Palmeiras e Juventus disputaram um jogador, o Palmeiras venceu essa disputa. No entanto, Felipe Anderson até o momento não conseguiu embalar com a camisa do Palmeiras, mas a Gazeta dello Sport chegou a divulgar uma capa que o Felipe Anderson estava fechado com a Juventus. E o Felipe Anderson nunca fechou com a Juventus e fechou com o Palmeiras. Então o Palmeiras hoje poderia entrar nessa briga pelo Guido Rodrigues, caso não consiga a negociação com o Fabinho. A questão agora é tempo. Com o Palmeiras ainda atento, Fabinho, a Juventus já está indo direto no West Ham para tentar fechar o empréstimo do Guido Rodrigues. Então pode ser que o Palmeiras não consiga ficar com este jogador, já que a prioridade é o Fabinho, mas o Guido Rodrigues está sim no radar. O Guido Rodrigues tem 31 anos, campeão mundial com a seleção da Argentina, por sinal em 2022, e o Nico Domingues é um pouco mais novo, tem 27 anos. Esse, sinceramente, se ele jogar o que ele jogou no meu Vélez, na época do FIFA, quando ele estava junto com o Zarate ali, fiz um modo carreira, o cara era um novo Mascherano. Pelo menos no videogame. Se for assim na vida real, venha. Mas é um atleta que evidentemente custa mais caro do que o próprio Guido Rodrigues, né? Porque é um jogador mais jovem. Não é um reserva no Nottingham Forest, diferentemente do Guido Rodrigues, que não tem tantos minutos assim, ou pelo menos não joga o que ele achava que poderia jogar no West Ham da Inglaterra. O Nico Domingues, que perdeu o início da temporada
por causa de uma lesão no joelho, mas já voltou, tem por enquanto apenas 11 jogos nessa temporada, né, europeia 2025-2026, mas dos 11 jogos ele teve 8 como titular. Na temporada passada também foi um cara que jogou com muita regularidade no Nottingham Forest, então é um atleta que o Palmeiras teria que fazer um alto investimento para contratá-lo, né? Mais uma dificuldade aí, então imposta. Ponto de vista. Vamos ver. Começamos com o nosso querido garoto Luigi, Marcel. Luigi pode negociar com tranquilidade. Não mostrou ainda um nível técnico importante para ser jogador profissional do Palmeiras. Então, para mim, pode negociar nesse momento. Eu tô quase no pode levar no aeroporto. Não seria. Não, mas vou ficar com você. Pode liberar. Pode liberar. Marcel Alcântara e Luigi. No pode liberar. Temos aqui agora o Bruno Rodrigues, Marcel. Putz, assim, né? Com todo respeito à história dele, a tudo que ele passou, aos problemas também de lesão e tudo mais. Aeroporto para ele, para mim, tá, Danilo? Bruno Rodrigues, aeroporto para ele. Eu vou te falar que a pá de cal foi o cara jogar um amistoso sem a permissão do Palmeiras. Não deu. Eu torci muito para ele, a história dele é muito legal, mas para mim também levo no aeroporto, Bruno Rodrigues, tá? Bruno Rodrigues, levo para o aeroporto. Eu tô ansioso demais por um nome aqui, mas eu vou segurar até o último. Paulinho, Marcel Alcântara. Não, Paulinho é ou inegociável ou fica e vai ajudar, né? Eu acho que eu iria de inegociável, nesse momento inegociável. O pouco que ele jogou, o pouco que ele conseguiu jogar por conta das lesões, ele já garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de clubes. Então, Paulinho, ano que vem, tomara, né? Não sabemos quando ainda, se vai ser, quer dizer, não vai ser no começo da temporada, se vai ser em março, se vai ser no final do primeiro trimestre, do primeiro semestre, mas Paulinho fica inegociável. Ó, Marcel, eu quase, em determinado momento, fiz uma tatuagem assim, ó. Sabe aquela jogadinha de flecha? Aquele gol que ele fez contra o Botafogo é um negócio de louco. Comemoração absurda. Paulinho, inegociável pra mim. Inegociável. Vamos ver o que a galera tá falando no chat aqui. Paulinho é craque, inegociável. Inegociável Paulinho. O Aldemar Cerveira. Que novidade, hein, Aldemar Cerveira? Libera já, fomos enganados. Engenharia Florestal. Paulinho vende logo. Vinícius Feaioli. Paulinho com certeza o maior 10 do Palmeiras atualmente, mesmo com pouco que jogou. Paulinho foi uma ótima foi uma contratação preocupante, é uma incógnita. O Michael Santos mandou uma boa aí. Eu não sei quais as informações aqui, família Palmeiras. Uma informação da ESPN Brasil. Matheus Pereira, Palmeiras monitora a renovação de Matheus Pereira com o Cruzeiro, estudo investida para o meio do ano. De olho em reforços de peso para a próxima temporada, o Palmeiras monitora a situação de Matheus Pereira no Cruzeiro. De acordo com a apuração da ESPN, o Verdão aguarda se haverá um final feliz nas negociações de contrato do meio atacante da Raposa. As partes têm vínculo apenas até o mês de 2026. Desta forma, Matheus Pereira tem a possibilidade de assinar um pré-contrato. O Palmeiras não deve negociar diretamente com o Cruzeiro, mas sim com o staff do atleta. Essa não é a primeira vez que Matheus Pereira está no radar do Clube Paulista. Na reta de 2024, reta final, o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, mas o Cruzeiro fixou o valor a partir de 25 milhões de... Mas foi o vídeo de Família Palmeiras, a gente trouxe um pouquinho aí do mercado da bola do Verdão, agora finalizando com essa notícia da ESPN Brasil, onde o Palmeiras monitora de perto
o fim de contrato aí do Matheus Pereira, onde ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, já que o contrato dele vai acabar aí no meio do ano e seria uma excelente contratação para o Verdão, o camisa 10 que o Palmeiras está precisando. Também trouxemos um pouquinho do TLD, Danilo Lavieri fazendo uma análise aí quem que deve deixar o Palmeiras, quem que ele leva no aeroporto, enfim. O TLD falou bastante sobre as negociações, Marlon Freitas quase, só falta assinar, Guido Rodrigues está no radar do Palmeiras e o Fabinho também está no radar do Palmeiras. É claro que o Palmeiras, se possível, vai querer o camisa 5 aí do Al Ittihad, o primeiro volante, que é um grande jogador, mas os valores assustam aí, né? Tem que pagar tudo que ele tem para receber até o fim do contrato dele, é um dinheiro muito alto. Vamos ver como vai ser a negociação também, o trechinho dos donos da bola que a gente trouxe aí, a galera falando bastante do Palmeiras, como foi esse ano, né, fazendo a análise deles aí e o que esperar do Palmeiras em 2026. Esse é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.